Neste momento, eu quero trazer uma breve reflexão bíblica com respeito à sepultura de Jesus e a sua ressurreição. Está registrado no Evangelho conforme escreveu São Mateus, capítulo 27, os versículos de número 57 ao 56. A sepultura de Jesus tem por epígrafe: E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilato mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu no fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentada defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse Pilato: tendes a guarda, ides, guardai-o como entendei. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda selada a pedra. Aqui nós vemos quando os anciões foram à casa de Pilatos, pedindo que Pilato colocasse guarda para que ninguém furtasse o corpo de Jesus e depois viesse a dizer que ele tinha ressuscitado. Porque o primeiro erro, o segundo erro seria pior do que o primeiro. Veja aí que os anciões estavam conscientes de que eles cometeram um grande erro, porque crucificaram um inocente por causa da inveja. Mas Jesus já dissera para a multidão que ao 3º dia ele iria ressuscitar dentre os mortos. Então os anciões estavam temendo e os guardas estavam protegendo ali, guardando o túmulo de Jesus para que ninguém o viesse e o furtasse. Mas nada poderia deter, nada poderia deixar de que não se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito. Jesus estava ciente do seu ministério, que ele tinha que dar a sua vida pela humanidade. Ele disse: ninguém tem poder de tirá-la de mim, eu a dou voluntariamente, porque este mandamento eu recebi do meu Pai. Então, nós sabemos que o propósito de Jesus vir a este mundo foi para que restaurasse o homem ao seu estado original e ele vivesse eternamente, porque esse foi o propósito original de Deus, criar o homem para que ele vivesse eternamente. A morte
foi uma intrusa no plano original de Deus. Jesus disse assim que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Satanás veio matar, roubar e destruir. Ele matou o homem, roubou a esperança do homem e destruiu o homem. Então a morte foi uma intrusa no plano original de Deus. Então Jesus Cristo tinha que vir a este mundo oferecendo um único sacrifício, mas ele tinha que morrer, né? E acima de tudo, ele tinha que ressuscitar. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nada valeria os seus milagres, os seus prodígios. Tudo que ele fez não tinha valor. Jesus seria como qualquer outro líder religioso de todas as épocas que tiveram uma filosofia, ensinamentos para os seus seguidores, enquanto eles estiveram convivendo, enquanto eles vivem. São ensinamentos que só iriam servir para os seus discípulos, para os seus seguidores, enquanto eles vivessem, né? Nós vemos vários líderes religiosos que tiveram a sua filosofia de vida para os seus seguidores. Mas além de Jesus Cristo vir trazer um evangelho de boa nova, né? Veio também garantir aos seus seguidores uma segurança depois da morte. Jesus veio trazer um evangelho para que pudesse transformar este homem e dar vida eterna a ele. Mas Jesus só poderia realmente garantir essa certeza de vida eterna para os seus seguidores se Jesus tivesse ressuscitado. Se ele não tivesse ressuscitado, nada dos seus ensinamentos iriam ter valor. O apóstolo São Paulo diz: se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a fé dos seus seguidores. Eles seriam como todos os outros seres humanos, que as esperanças deles só iriam se limitar nesta vida. A nossa fé seria em vão. Nós seríamos miserável como todos os seres humanos, mas graças a Deus que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou. Então chegou o dia da ressurreição e nós vemos isso nos versículos do capítulo 28, a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no fim do sábado, quando já desportava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e as outras Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram meio assombrados e como os mortos. Mas o anjo, respondendo, disse-lhe às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não temais,
e de dizer a meus irmãos que vão à Galileia e lá me verão. A ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a garantia da salvação eterna de todos aqueles que nele crê. Então, nada pôde detê-lo no túmulo. Ele disse que ao terceiro dia iria ressuscitar. Então, o anjo desceu do céu, moveu a pedra e sentou sobre ela, aguardando as mulheres chegarem. Quando as mulheres chegarem, ele disse, eu sei que você buscar aquele que foi morto, ele não está aqui, ele ressuscitou. Então, a garantia daqueles que aceitam Jesus, que depositaram a sua fé em Jesus, a esperança dele, a fé dele não está baseada, não só limita só Jesus Cristo já providenciou. Jesus Cristo já providenciou a vida eterna quando ele ressuscitou dentre os mortos para nunca mais morrer. E ele está prestes para vir arrebatar a sua igreja e cumprir com a sua palavra. Quando Lázaro tinha sido morto, ele disse para as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus Cristo, ele é a primícia da ressurreição. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Então esta promessa a igreja tem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está voltando para arrebatar a sua igreja. Aqueles que já passaram pela morte física, a Bíblia diz que eles irão ressuscitar com um corpo incorruptível, né? E tem um corpo imortal. O apóstolo São Paulo diz, quando isto que é mortal se revestir da imortabilidade, e isto que é corrupto se revestir da incorruptibilidade, cumprir-se-á a palavra, tragada foi a morte pela vitória. Porque o último inimigo a ser destruído é a morte. Jesus Cristo é vida. Então, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então, a garantia da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está aí, que o túmulo não pôde detê-lo. Os líderes religiosos, né, estão dentro dos seus túmulos, restos mortais está lá. Mas se chegar em Jerusalém, vai encontrar a frase, ele não está aqui, ressuscitou. Então, por isso que a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem esta convicção de que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja, e todos aqueles que passaram pela morte física irão ressuscitar, né? Irão ressuscitar, irão ter um corpo incorruptível e um corpo imortal, um corpo que não está mais sujeito às leis físicas, às leis naturais, né? Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, quero deixar bem claro aqui, o anjo só moveu aquela pedra para certificar de que Jesus não estava mais ali, porque quando ele ressuscitou dentre os mortos, o corpo dele não estava mais sujeito às leis físicas, às leis naturais, né? Então ele tinha o poder aí da invisibilidade. Então só moveu aquela pedra para certificar
aquele soldado que ele estava, as mulheres que iriam chegar ali, que o corpo dele não estava mais ali. Porque quando os apóstolos estavam no cenáculo, em portas fechadas, com medo de ser morto, Jesus se apresentou no meio dele, diz: Pai seja convosco. Várias vezes Jesus apareceu aos seus apóstolos. Tomé não estava presente e ele duvidou. Quando os apóstolos disseram: Jesus ressuscitou e esteve aqui, e ele disse: se eu não vi com meus olhos, não crerei. Depois de 8 dias que Jesus vinha aparecendo aos seus apóstolos, apareceu e Tomé estava presente. E Jesus se dirigiu a Tomé e disse: Tomé, toca-me no meu lado, toca nas minhas mãos, né? Vedes que espírito não tem carne e osso como tu vês que eu tenho. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. E Tomé reconheceu e adorou ao Senhor. Então Jesus Cristo ressuscitou e é a garantia da sua igreja, que ele está voltando para arrebatar o seu povo e todos aqueles que morreram nesta fé viva de que ele ressuscitou e que está voltando novamente, irá participar do arrebatamento da igreja. E aqueles que estiverem vivos, seus corpos vão ser transformados. A Bíblia não abrir e fechar de olhos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos, simultaneamente, serão transformados e irão ao encontro do Senhor nos ares e para sempre estaremos com ele. Então Jesus virá, né, para arrebatar a sua igreja. Veio para realmente efetuar, consumar o plano da salvação. E virá a segunda vez para arrebatar a sua igreja. Concluo dizendo: todos os líderes religiosos tiveram uma filosofia de vida para os seus seguidores, enquanto eles estão vivos, mas depois da morte, os seus líderes não deixaram nenhuma esperança além túmulo para os seus seguidores. Mas Jesus foi o único que disse que iria ressuscitar e que iria voltar novamente para arrebatar a sua igreja. Então, a fé do cristão está baseada na palavra de Deus. Passarão os céus e a mas a sua palavra jamais passarão. Então a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está viva e ativa na terra, anunciando o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele é o único Salvador, que ele é o único mediador entre Deus e o homem, que não existe outros meios, outros métodos pelos quais o ser humano possa ser salvo. É tão somente, exclusivamente, através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi Ele quem tomou sobre si as nossas transgressões, as nossas rebeliões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O túmulo de Jesus está vazio. Ele ressuscitou e está entronizado entre os querubins, serafins e arcanjos no céu. Então ele governa no céu, ele governa na terra, ele governa debaixo da terra, ele governa no reino dos homens, ele tem o domínio sobre as forças naturais, as forças espirituais, o controle está nas suas mãos. Nada foge do seu controle. Foi 3 grandes inimigos que ele venceu. Ele venceu o pecado, viveu 30 anos e não cometeu pecado. Ele venceu o pecado, ele venceu o diabo com as suas tentações,
e ele, por fim, venceu a morte quando ressuscitou, triunfando sobre ela. Então o domínio, a chave da morte e do inferno está com ele. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.